Vocês sejam bem-vindos ao canal do vídeo e vamos começar mais um vídeo da playlist de Word. Você tem também, né, o CMYK, o CMYK, são aí até mais avançados. Para trabalhar com Word, você vai trabalhar com RGB. Moral da história, todas as cores que você tem, elas são uma mistura de vermelho, verde e azul. As televisões funcionam nesse mesmo conceito. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, reparem, se eu pegar uma cor puxando bem para o vermelho, aqui no canto, ó, se eu puxar uma cor bem para o vermelho, reparem que, olha, ele vai ter 255 do vermelho, que é o máximo, ele chega até 255 porque é o conceito de binário, porque é um byte é formado por 8 bits. Se você aí na sua casa fizer depois com calma 2 elevado à oitava, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, ó. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Quando eu falo em 256 possibilidades, como a gente começa do zero, essas 256 possibilidades é de 0 a 255. Então essa cor que eu peguei, que é um vermelho, ela tem o total de vermelho, ela tem 61, numa escala de 0 a 255, ela tem 61 de verde e ela tem um tiquinho de nada de azul. Se eu puxar num tom de verde, vocês vão perceber que o verde vai estar mais forte. Olha lá, ó. Puxei um tom de verde, reparem que no modelo RGB você tem essa cor. Não tem quase nada de vermelho, bastante de verde e até bastante de azul, inclusive. Tá? O que tem que ficar claro para vocês é que com essa tonalidade você monta a cor que você quer. Por isso que essa tela que nós estamos, essa abinha está escrito personalizar, porque você personaliza essa cor. Né? Trazendo aí para a vida real, é mais ou menos assim, você vai numa funilaria, a funilaria tem que chegar na cor que está no seu carro. É claro que muito mais avançado, mas é nesse conceito que chega. Muito bem, vou escolher um verde, eu particularmente gosto muito de verde. Aperto OK aqui, ó. O Lopes apareceu verde. Reparem que o Lopes apareceu verde. Tá claro? Legal? Troquei a cor. Então você já sabe aí, trocar o tipo da fonte, trocar o tamanho da fonte e agora você acabou de aprender a trocar a cor da fonte. Continuando nossa aula aqui, vou continuar com o Lopes. Eu tenho negrito, itálico e sublinhado. O negrito, como o nome mesmo já diz, ele deixa negrito até, é como se eu escrevesse o Lopes mais forte, tá? Ele cria uma camada, tá? Que hoje, né, é até normal as pessoas utilizarem o termo bold, tá? Que na verdade é o termo em inglês para negrito. Então, quando eu clico em negrito, olha a diferença, ó, vou tirar o negrito, tirei o negrito, ó, tirei o negrito, tá fininho o Lopes, vou clicar em negrito, olha como ele engrossa. Eu tenho o itálico, opa, apertei no sublinhado, eu tenho, ó, eu não tô com a sensibilidade aqui, ó, muito bem, agora sim, deixa eu voltar aqui no Lopes. Itálico, o que o itálico faz? Ele dá essa inclinada na letra, tá? Na palavra. O itálico você utiliza pela ABNT, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando você estiver fazendo, por exemplo, um texto profissional, da sua apostila aí, por exemplo, uma dissertação de mestrado, que seja, quando você usa um termo que não é do idioma oficial, obrigatoriamente você usa em itálico. Então você usa um termo em latim, né? Esse termo ele tem que ficar em itálico, esse é o correto. Tem muita gente que usa o itálico só por usar, mas o itálico ele tem essa função na ABNT, tá? Que é quando eu utilizo palavras de outro idioma, tá ok? Eu tenho também o sublinhado, tá? O sublinhado é o famoso risco embaixo. Lembra quando você estava no colégio que a professora falava alguma coisa em destaque, aí você pegava até uma caneta de outra cor para passar um traço embaixo? Eu particularmente fazia isso. Esse é o sublinhado, tá? E acho que do Lopes já tá bom, a gente já mexeu bastante no Lopes. Vamos trabalhar agora com o dá. Seleciono o dá, vou aumentar a fonte também, no fim todos eu vou aumentar a fonte para ficar legal de vocês visualizarem. Então, a gente viu essa parte de negrito, itálico e sublinhado. Nós temos, ao lado do sublinhado, nós temos o taxado, que é uma opção que poucas pessoas utilizam, mas eu acho ela legal. Digamos que você está fazendo um checklist, digamos que você vai fazer uma lista de convidados para uma festa de aniversário, né? E aí você
está ligando para as pessoas para confirmar, um exemplo. E as pessoas que você já ligou, digamos, a gente normalmente não faz um risco, alguma coisa, o taxado tem esse conceito, tá? Então, se você estiver trabalhando num documento, você pode utilizar o taxado para isso, com itens que já foram selecionados, tá? Como se fossem checados. Nós temos também a opção do subscrito e subscrito. Eu quero mostrar bem para vocês. Por exemplo, aqui do lado de o vídeo, eu vou escrever uma coisinha famosa aqui, que é o famoso H2O. Né? O que significa H2O mesmo? Deixa eu selecionar aqui. H2O é o símbolo da água, não é isso? Né? Na tabela periódica lá em química, então é hidrogênio, oxigênio, mas não é aula de química aqui não. Enfim, eu quero que a palavra, que o 2 fique selecionado, que o 2 fique sobrescrito. Deixa eu dar um espaço aqui, deixa eu dar um outro espaço aqui, porque como eu estou sem o teclado verdadeiro, fica ruim de selecionar uma palavra. Então eu seleciono o 2, seleciono o 2, tá certo? E eu venho aqui e clico nele aqui, ó. Olha só que legal. Quando eu clico nele aqui, tá vendo o que aconteceu? Ele deu esse efeito aqui de subscrito. Ele coloca o 2, como se fosse lá no seu caderno. Ele deixa bonitinho. Do mesmo jeito que eu posso colocar ele um pouquinho mais para baixo, no exemplo da água, da H2O, digamos que eu quero escrever, eu estou fazendo uma equação matemática e eu quero fazer, sei lá, x ao quadrado. Então eu venho aqui e coloco x ao quadrado. Se eu deixar assim, fica feio, né? Não dá para entender que isso é x ao quadrado. Se eu selecionar esse 2 agora e clicar aqui, ó, olha só, ele joga ele para cima, tá certo? Então essas são ferramentas muito importantes. É claro, deixar claro que hoje nós temos ferramentas como o Equation, que você pode trabalhar com equações até com mais facilidades. Mas para coisas mais simples, você pode trabalhar dessa forma. Outras opções que nós temos aqui, nós temos a opção... lembra que eu tinha escrito esse cruz tudo maiúsculo? Vou aumentar o tamanho dele aqui. Eu tinha escrito esse cruz tudo maiúsculo, mas eu não quero, eu quero arrumar isso. Eu posso vir aqui nessa opção e escolher assim, ó, primeira letra da sentença em maiúsculo. Quando eu clicar aqui, ele automaticamente arrumou para mim o cruz. Ele deixou só o C maiúsculo e o restante minúsculo. No dia a dia, quando acontece isso, a gente acaba até apagando e escrevendo de novo. Mas dependendo da situação, sei lá, você está correndo, escreveu muito e ficou muita coisa maiúscula e você quiser arrumar, do mesmo jeito que eu deixei a primeira letra tudo maiúsculo, eu poderia ter deixado tudo minúsculo, ó. Eu poderia ter deixado tudo maiúsculo, tá? Que é o que estava, na verdade, né? E poderia alternar. Nossa, aí fica um de cada. Fica feio pra caramba. Certo? Mas, enfim, só para mostrar para vocês que tem essa ferramenta aí. Para terminar essa parte de formatação de fonte, eu vou pegar o neto. Vou aumentar aqui a fonte. Esse neto está com 2T de propósito mesmo, porque o meu neto tem 2T mesmo. Aí você vem aqui e você pode marcar isso. Sabe quando tem gente que estuda e tem aqueles marcadores de texto e usa para marcar as principais frases, né, as principais partes? Tem muita gente que usa. Então você pode vir aqui, por padrão ele já até vem com uma cor, o amarelo, que é o que normalmente as pessoas usam no marca-texto, mas dá para eu trabalhar com outras cores sem problema nenhum. Eu vou manter o padrão e vou colocar o amarelo, aí ele cria essa marcação no meu texto, tá? Moral da história, você pode formatar o seu texto de diversos tipos. Você pode usar e abusar da formatação, lembre-se. Tomem cuidado, por exemplo, tem coisas que são úteis, como tem algumas coisas que podem deixar seu texto meio carnavalesco, vamos dizer assim. Muito bem. Aí lembra que eu falei para vocês que além disso nessa aula, nós íamos aprender a parte de área de transferência, que é o copiar, recortar e colar. Legal. Primeiro, o copiar, o nome mesmo já diz, eu copio. Quando eu copio ou recorto algo, esse algo que eu copiei ou recortei, também parte do princípio que eu primeiro tenho que selecionar, ele fica armazenado numa área do nosso computador que nós chamamos de clipboard, tá? Então quando você copia algo, ele fica no seu clipboard.
Muito bem. Quando eu copio um texto, algo, quando eu colar, ele vai colar exatamente aquilo que eu copiei. Ele mantém o original e cria uma cópia. Qual a diferença do recortar e colar? O recortar, ele tira daquele local e vai colar no novo local. O nome já disse, recortar. Vamos ver os dois exemplos? Então, por exemplo, eu quero colocar esse neto na frente de todo mundo. Então eu vou selecionar o neto. Deixa eu pegar aqui o mouse. Selecionei o neto. Eu tenho, aqui no meu caso, eu não tenho o atalho. Aqui no meu caso, eu não tenho o atalho. Mas eu poderia simplesmente apertar Ctrl X. O atalho para recortar é Ctrl X. O atalho para copiar, Ctrl C. O atalho para colar, Ctrl V. Ctrl X recorta, Ctrl C copia e Ctrl V cola. Ctrl X recorta, Ctrl C copia e Ctrl V cola. Tá claro? Então, se você ir no seu teclado aí e apertasse Ctrl X, automaticamente é recortada a opção. Se eu apertar Ctrl C, automaticamente é copiado. E se eu apertar Ctrl V, automaticamente é colado. Tá claro para vocês, pessoal? Muito bem. Em cima disso, eu posso copiar e colar em algum lugar o arquivo que eu quiser. Eu posso recortar e colar o arquivo que eu quiser. Legal? Tá claro a parte de formatação de fonte, que eu posso mudar o tipo da fonte, aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, mudar a cor, dar um realce, deixar subscrito, sobrescrito, taxado, negrito, itálico, sublinhado. Ah, para quem gosta de atalho, né? Por exemplo, se apertar, seleciona e aperta Ctrl I, ele já deixa itálico. Ctrl S já deixa sublinhado, tá? São atalhos que você ganha tempo, tá ok? Eu não sei todos, mas alguns que eu sei eu já passo para vocês para facilitar. Se você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de apertar o sininho, continue interagindo com o canal, que tem muita coisa bacana nessa playlist ou até mesmo nesse vídeo que vai aparecer aqui. Em todo caso, essa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!